Boa noite, primeiramente. Eu vou estar ministrando para vocês a disciplina de higiene e profilaxia, tá? Agora eu vou apresentar para vocês o nosso cronograma. Estão conseguindo ver direitinho? Ó, a nossa disciplina, gente, ela inicia hoje, dia 30/3. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o plano de aula. Eu vou apresentar, vou mandar para vocês a apostila no grupo. Deixa eu só aceitar alguns alunos e a gente continua. Bom, para quem chegou agora, esse aqui é o nosso cronograma. A nossa disciplina é higiene e profilaxia, tá, gente? Hoje nós estamos iniciando a disciplina, dia 30/3. E aí eu vou colocar para vocês no grupo, no final da aula, a apostila. Quem quiser pegar a apostila no CTA, que ela já vai estar disponível amanhã para impressão, tá? Vai estar impresso, quem quiser pegar. E quem quiser ficar acompanhando pelo telefone, eu já vou enviar hoje no grupo, após a aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução, a higiene e a profilaxia, quais são os tipos de higiene, as precauções higiênicas. A gente também vai aprender a forma correta de higienizar as mãos, que é muito importante para a nossa área, né, que é a área da saúde. E hoje eu já vou passar para vocês um trabalhinho. Na verdade, vocês vão elaborar um videozinho, né, conforme a nossa aula, higienizando as mãos. E vão fazer esse videozinho, vocês vão ter até o dia 2 para me entregar, que é no feriado. A gente não vai ter aula na sexta-feira, tá? Amanhã, dia 31, a gente vai falar sobre a higiene da pele, a higiene corporal, quais são os tipos de banho. A gente vai falar sobre como que é feita a higiene feminina, a higiene masculina, a higiene corporal em geral, a higiene do indivíduo. Nós vamos falar amanhã. No dia 1º/4, eu vou passar para vocês um estudo dirigido valendo 1,5 ponto. Ou seja, esse videozinho que vocês vão elaborar para mim, ele também vale 1,5 ponto. Como vocês vão estar realizando a higiene das mãos, tá? O passo a passo a gente vai aprender hoje. E hoje quem quiser já ir trabalhando, mas vocês vão ter até o dia 2 para me entregar esses 2 trabalhinhos que somados formam os 3 pontos de trabalho. No dia 5/4, a gente vai falar sobre educação ambiental, como que deve ser filtrada a água, sobre saneamento básico, como que deve ser o ambiente para nos proporcionar higiene, para nos proporcionar saúde. No dia 6/4, a gente vai trabalhar um assunto muito importante, que é sobre a higiene do paciente, como que é feita a higiene oral, a higiene corporal, a higiene íntima, feminina e masculina do paciente. E no dia 7/4 já é a nossa provinha, tá? Eu vou jogar a provinha no grupo, vocês terão 24 horas para me entregar a prova. Vai ser naquele mesmo esquema. Coloco no horário de aula e vocês terão até às 18h45 do outro dia para me entregar a provinha. Dia 8 eu vou estar entregando, vocês vão estar me entregando, né, as provas no horário de aula, vou estar recebendo. Quem perdeu o prazo tem que ir no CTA, solicitar a segunda chamada de prova, paga aquela taxinha, se eu não me engano é R$30, você paga e eu elaboro uma prova só para você. Tem até 72 horas para fazer essa solicitação, mas não perca tempo. Perdeu a prova, já entra em contato comigo, já vai no CTA, aqui na coordenação, e solicita a segunda chamada de prova. No dia 9/4 é o final, o término da nossa disciplina. Tá ruim o áudio? Para mais alguém? Alguém mais tá com problema em me escutar, gente? Ai, deve ser porque o ambiente é um pouco fechado. Deixa eu abrir aqui, só um pouquinho.
Oi, melhorou o áudio? É que eu abri a porta, ela estava fechada. Deve ser isso. Perfeito, então ótimo. Continuando. A disciplina ela inicia hoje, dia 30, e ela vai até o dia 9. No dia 9/4, eu vou só entregar as notas e as pessoas que estiverem de recuperação vou mandar uma prova no privado dessas pessoas, e quem não fez a primeira prova vai fazer a segunda chamada, tá? A gente finaliza tudo dia 9/4. Voltando. Hoje eu já vou passar um trabalhinho para vocês vão elaborar um videozinho higienizando as mãos e vão me enviar. Vocês podem me enviar esse trabalhinho até o dia 2, que é o feriado, tá? Vocês vão me entregar junto com o estudo dirigido, que eu vou passar no dia 1/4. Dia 1/4, no horário de aula, eu vou jogar o estudo dirigido, que vai estar relacionado às nossas 2 primeiras aulas. E eu vou pensar, eu acho que eu vou colocar uma questão desse estudo dirigido na nossa provinha, tá bom? E daí vem o feriado, vocês terão até o dia 2 para me entregar esses 2 trabalhinhos. O vídeo realizando a lavagem correta das mãos e o estudo dirigido relacionado a essas 2 aulas. Na segunda-feira, dia 5, nossa aulinha sobre educação ambiental e dia 6 sobre higiene do paciente. Esses 2 assuntos eu só vou cobrar na nossa provinha teórica, tá? Deu para entender, né? Eu vou colocar o cronograma no grupo, tá? Não se preocupem. Bom, pessoal, vocês estão conseguindo ver o slide? A nossa disciplina, ela é sobre higiene e profilaxia. Professora, o que significa a higiene? A higiene, como o próprio nome diz, ela significa limpeza, é um asseio, é a inter-relação entre o homem e o meio ambiente no sentido da preservação da saúde. Ou seja, a higiene ela é uma forma de prevenção, que seria uma forma de profilaxia para ser evitadas diversas doenças. Nós sabemos a importância que a higiene ela tem na prevenção, na proliferação de doenças. Existem, durante o decorrer dessa disciplina, dessa aula de hoje, a gente vai falar sobre os tipos de higienização, que tem a higiene individual, que seria a higiene propriamente dita, do indivíduo, a forma correta de tomar banho, cabelos, unhas, mãos, como que ele vai realizar. E também tem a higiene coletiva, que seria saneamento básico, a coleta de lixo, os cuidados com a água que nós devemos ter. Então, essa disciplina de higiene e profilaxia, ela aborda toda essa questão, de higiene, higiene coletiva e individual. A profilaxia, como o próprio nome diz, ela é o que antecede, A gente trabalha na profilaxia com medidas de prevenção, medidas preventivas de doenças e, principalmente, a gente trabalha na maneira de prevenir o foco infeccioso, que é o que causa a doença. Ela é a aplicação, gente, dos meios para evitar as doenças e os contágios. Como assim? Cita um exemplo, professora, de como que eu posso prevenir. Um exemplo de uma doença que dá pra gente prevenir é as DSTs, O indivíduo vai, ter relação sexual e tem que se proteger. Então, ele deveria usar o quê? Camisinha, Então, a camisinha é uma medida profilática para evitar as DSTs. A lavagem correta das mãos também, ela evita várias doenças infectocontagiosas, ela evita infecções hospitalares, infecções cruzadas. O que seria infecção cruzada? Seria eu, como enfermeira, cuidar de um paciente e levar daquele paciente, não higienizar as minhas mãos, não trocar os EPIs e levar a bactéria que está naquele paciente para um outro paciente. Isso seria infecção cruzada. E tudo isso
pode ser evitado com medidas de higiene, com medidas profiláticas, né? Vamos falar sobre os conceitos. Quais são os conceitos? Quais são os objetivos da higiene e da profilaxia? Ela tem como conceito a conservação da saúde e a prevenção da doença. A higiene e a profilaxia, elas estão intimamente ligadas, né? Pois a higienização, em todas as suas formas, é uma medida profilática, como eu estava falando, né, gente? Em relação a várias doenças que podem ser prevenidas com medidas de higiene. Quando a gente fala em higiene, nós falamos como um todo, ou seja, nós devemos cuidar da nossa higiene pessoal, da higiene da nossa casa, e como assim, higienizando rigorosamente todos os cômodos diariamente, né? Nós devemos ter uma atenção especial com o lixo doméstico, que não deve ser acumulado, devemos desprezar no local adequado. Todas essas medidas, elas devem ser de forma coletiva. Cada indivíduo deve fazer a sua parte. Um exemplo, né, de que a higiene ela atua como profilaxia seria na questão da dengue, né? Todos nós sabemos dos surtos de dengue que o nosso estado ele tem. Então, se cada um fizer a sua parte, colocar areia no potinho de planta, tampar a caixa d'água, limpar os quintais, isso é uma forma de parar um pouquinho a disseminação do mosquito, né? Cada um fazendo a sua parte, dá certo. Inegavelmente, a saúde ela é o bem que o ser humano aspira a obter. Ou seja, hoje em dia, se alguém pergunta, você está com alguma doença? Você já não é saudável. Então, a saúde ela é o bem maior que nós como seres humanos pode ter. Pode estar tudo indo ruim, mas se nós temos saúde, principalmente nessa época de pandemia, de surto de dengue, tá tudo bem. Então, ela é como uma vitória para o indivíduo, para si mesmo e sobre o que o cerca. Aqui, gente, qual seria o conceito de saúde segundo a Organização Mundial da Saúde? Ela é o complemento bem-estar físico, mental, social e não apenas a ausência de doença e enfermidade. Ou seja, o indivíduo, gente, ele tem que ter uma boa moradia, com saneamento básico, ele tem que ter um bom emprego, ele tem que ter um direito a lazer, para que ele possa estar saudável, ele tem que estar bem emocionalmente e espiritualmente. Não é somente a ausência de doença, apesar de que quando a gente não tá doente, né, não tá com aquela doença propriamente dita, a gente se sente saudável, né? A gente já tá até feliz por isso. Mas não é somente isso, segundo a Organização Mundial de Saúde. Aqui, no artigo 196 da Constituição de 88, ele fala que a saúde ela é direito de todos e é dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal da proteção e recuperação da saúde. A saúde, gente, ela se faz como prevenção e é nosso papel como enfermeiros trabalhar elaborando estratégias para prevenir as doenças, né, como medidas de profilaxia, junto à equipe de saúde. E quem que deve garantir que sejam elaborados, que nós tenhamos saúde? O Estado, ele tem que garantir que nós tenhamos saúde da melhor forma. Por exemplo, um paciente, ele descobre que ele é nefropata, ele tem doença no rins, ele precisa fazer hemodiálise. Quem deve garantir o atendimento, a hemodiálise para aquele paciente é o Estado. Ele tem que garantir que aquele paciente ele vai ter acesso ao tratamento e ao melhor tratamento. E quais seriam as áreas de abrangência dessa disciplina? Ela fala aí da higiene individual e da higiene coletiva.
A higiene individual seria basicamente, né, os cuidados que você deve ter com seus cabelos, com as suas unhas, com as suas mãos, que apesar de ser uma medida bem simples, algumas pessoas não colocam em prática. E para nós enfermeiros, né, gente, a lavagem correta das mãos ela é essencial, pois as mãos elas carregam micro-organismos por todas as partes e pode ocorrer de levar a doença que está em você para outras pessoas. Então, é muito importante a higienização correta das mãos para nós enquanto equipe de saúde. Já a higiene coletiva, ela está relacionada com o todo, ela é abrangente. Cada um deve fazer a sua parte. Como assim? Higienizando os quintais, o governo ele deve proporcionar saneamento básico para a população, água potável, esgoto, enfim. Então, a saúde individual, ela compreende os estudos das diversas fases da evolução do indivíduo. Ela ocupa-se nos cuidados que ele deve ter com o próprio corpo, com o vestuário, alimentação, com o trabalho, tanto físico como mental. E a coletiva não, a coletiva é algo, como o próprio nome diz, coletivo, que todos devem trabalhar para garantir, né? Para garantir a saúde para os demais. Você não pode pensar só em você, você tem que pensar em promover saúde de forma coletiva. Aí eu já expliquei, né, que ela abrange um estudo do meio em que o homem vive, com os recursos da salubridade para a vida coletiva. É considerada sob seus mais diferentes aspectos a vida urbana, rural e militar. Enfim, a saúde coletiva ela é ampla, cada um tem que fazer a sua parte. Tanto nós como pessoas, quanto o governo, garantindo políticas de saneamento básico, água potável e tratada para todos, né? Pois nós sabemos da importância que a água tem, né? A água, ela transmite inúmeras doenças, quando não tratada ou fervida. Aqui, gente, com relação à hereditariedade, a gente trabalha com o planejamento familiar, né? Nós sabemos que o planejamento familiar ele vem antes da gestação. É uma forma de que as políticas públicas vieram para planejar a família. Por exemplo, eu tô querendo engravidar. Daí eu vou num postinho, faço todos aqueles exames para saber se está tudo bem comigo. Esses exames, eles antecedem o pré-natal e hoje em dia isso já acontece, tá? A questão do planejamento familiar. Você que quer engravidar, você pode procurar um postinho de saúde que você vai poder fazer todo o seu planejamento familiar, fazer todos os exames profiláticos que antecedem ao pré-natal, para saber se está tudo bem com você, para saber se você está bem para poder gerar uma criança, para evitar complicações que possa ter no período de gestação. Por isso é muito importante que sejam feitos esses exames pré-natal, antes do pré-natal, né? Mas geralmente isso não ocorre. As mulheres elas procuram a unidade básica de saúde somente após descobrirem que já estão grávidas, né? Mas procurando no momento exato ainda dá, né? Para correr atrás do prejuízo, para fazer todos os exames do pré-natal. Mas o certo mesmo seria ter esse planejamento para evitar doenças, futuras doenças, né? Para saber se está tudo bem com você, para você poder gerar uma criança. Gente, em relação à hidratação, nós sabemos que a água ela desempenha um papel muito importante. A hidratação oral ela é uma das primeiras coisas a serem trabalhadas na prevenção, né? A água ela deve ser tratada, ela tem que ser potável, pois nós sabemos que a água ela acarreta inúmeras doenças. Ela é o elemento indispensável a todo ser vivo. Entretanto, em grande parte na composição do protoplasma muscular. Nos indivíduos jovens, a qualidade da água é maior. No homem adulto, ela apresenta 2/3 do peso corporal. Uma pessoa com 65 quilos terá a constituição de 22 litros de água. Então, é muito importante que nós venhamos consumir a quantidade adequada de água, né?
e ela tem que ser tratada para que evite as doenças, né? Doenças intestinais, as verminoses, enfim. E também como profilaxia para as doenças renais. Você ingerindo a quantidade correta de água por dia, dificilmente você terá problemas renais, futuros problemas renais. O nosso corpo, ele é composto de 70% água. Então, para evitarmos os fecalomas, o intestino preso, as doenças de pele, nós temos que beber bastante água. Ela é fundamental para a manutenção da nossa saúde. Então, por exemplo, se você não tem acesso à água potável, você pode sim estar fervendo a água antes de consumir, antes de preparar os alimentos, né? Enfim. Quais são as funções da água no nosso organismo? A água ela tem inúmeras funções, né? Além de ser profilático, ela compõe o citoplasma celular, onde os demais elementos se encontram dissolvidos. Ela dissocia os sais minerais no interior das células e acelera a ação das enzimas. Ela assegura a elasticidade e flexibilidade dos tecidos, entra na composição do sangue, da saliva, dos sucos digestivos, dissolve os alimentos, transportando-os para os órgãos e tecidos, promovendo a eliminação de substâncias químicas e resíduos metabólicos, mantém o peso corporal e a regulação térmica. Aqui também fala, né, gente, nós sabemos que se nós ingerirmos pouca quantidade d'água, o nosso corpo ele vai sofrer, vai ter uma perca, ou se nós tivermos uma perca excessiva, né, isso vai acarretar na desidratação, podendo ocasionar até um desequilíbrio hídrico. Então, nós temos que ingerir a água tratada ou fervida e em quantidades adequadas para o nosso corpo. Agora a gente vai entrar num assunto que é extremamente importante, que é sobre a higiene das mãos, a higienização das mãos. Essa, gente, ela é a principal barreira para prevenir doenças, como um exemplo bem comum aqui é a Covid, né? E entre outras doenças, né? Ela também previne a contaminação cruzada de um paciente para o outro, como eu já havia dito. Então, a higienização da água ela é extremamente importante nessa profilaxia de doenças. As mãos, elas são o principal veículo de transmissão dos micro-organismos de um indivíduo para o outro. Então, a lavagem das mãos, ela é uma rotina, ela tem que ser rotina, principalmente para nós que somos da área da saúde. Aqui fala que as mãos elas devem ser lavadas com água e sabão, empregando-se a escova para escovar as unhas. E que a cutícula ela não deve ser cortada, mas afastada. E quanto às unhas, gente, elas devem sempre estar limpas e aparadas, pois as sujeiras elas ficam armazenadas embaixo das unhas e elas podem dar origem às verminoses e outras doenças intestinais. Então, nós como enfermeiros e enfermeiras, nós não podemos ter aquela unha enorme, nós temos que ter a unha, ela não pode passar da polpa digital. Vire as suas mãos para você, olhe para as suas unhas. Se ela estiver passando da polpa digital, você já tem que apará-las, tá? E mantê-las sempre limpas. Não devem ser retiradas as cutículas, somente afastadas, ok? As unhas elas devem ser cortadas e lixadas e não roídas. Este mau hábito ele leva à contaminação da boca, né, e pode ocasionar as verminoses, as doenças intestinais, e ele também causa um aspecto desagradável e a má aparência das unhas. O esmalte, é claro que ele é lindo, né, gente? Possui várias vantagens estéticas. Porém, ele é totalmente dispensável. E um outro fator que deve ser pontuado aqui. O esmalte, a gente tem que estar sempre tirando ele no momento certo, né? Para não ocasionar fungos, para a unha não ficar
com fungos mesmo, né? Ele deve ser removido com acetona quando gasto ou quebrado. Isso é mais ou menos em torno de uma semana, não pode ser passado mais que uma semana com o esmalte nas unhas. Vocês também, meninas, têm que evitar, principalmente em estágio, a questão das unhas postiças, tá? Porque ela rasga a luva, é muito fácil a gente, na hora de colocar a luva, rasgar. E aí causa uma contaminação para o paciente mesmo. Cada pessoa deve ter a sua toalhinha de mão, pois uma série de doenças são transmitidas pelas mãos, pelos olhos, pela boca e podem permanecer até 24 horas na toalha. Ao lavarmos as mãos, utilizando a água da torneira, devemos tomar os seguintes cuidados. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente deve efetuar essa lavagem das mãos. E quando também. Nós temos que abrir a torneira, lavar as mãos e ensaboar a torneira. Isso aqui, gente, ainda não é a lavagem das mãos que a gente realiza no hospital. Vou explicar para vocês como que funciona a lavagem correta das mãos no ambiente hospitalar. Lavar as mãos com sabonete ou sabão, enxaguar a rosca da torneira e fechar a torneira. Se não usarmos essa técnica e abrirmos a torneira com a mão suja, ela vai ficar contaminada pela sujeira, né? Você tá com a mão suja, você vai lá abrir a torneira e depois você lava suas mãos e fecha, não passa uma água na torneira, consequentemente você vai contaminar novamente as suas mãos. As bacias, elas são contraindicadas, pois a água não se renova. Porém, se houver possibilidade do uso de água corrente, devemos utilizar a seguinte técnica. E, gente, é muito importante que a gente lave as mãos sempre antes de prestar cuidados a pacientes doentes, cujas barreiras naturais contra a infecção estejam comprometidas. Nós também temos que lavar as mãos antes de prestar cuidados a pacientes debilitados, enfim, nós temos que estar sempre lavando as mãos entre um paciente, entre um procedimento e outro. Lavar as mãos tem que ser rotina no hospital. E na nossa vida também, para prevenir as doenças. Nós devemos lavar aqui, ó, antes de cada refeição, ao sair do sanitário. Isso aqui é na nossa vida, né? No nosso dia a dia. Cada vez que as sujamos, não precisa necessariamente as mãos estarem sujas para que nós lavemos, né? Antes e após prestarmos cuidados com uma pessoa doente, é o que eu estava falando, né? Realizou um procedimento, ou então somente auxiliou um procedimento. Não, espera. Terminou o procedimento, a primeira coisa que faz é descartar a luva no lixo correto, né? Que a gente vai falar sobre isso. Lava as mãos. Antes de tocar no outro paciente, lava as mãos. Eu vejo, assim, muita gente fazendo vacina em tempos de Covid. Eu acho que a gente tem que se prevenir mesmo. Então, não é absurdo, assim. Nas unidades, eu não sei se vocês já perceberam. Quando vocês vão tomar vacina, vão dar vacina em alguém ou em alguma criança. A maioria dos técnicos, eles não utilizam luva por ser pele íntegra, né? Ok, não é necessário mesmo. Porém, em tempos de pandemia, todo cuidado é pouco, né? Então, eu aconselharia a utilizar as luvas. Em estágio, quando vocês forem para estágio, fiquem de luvas, troquem as luvas, lavem as mãos. Todo cuidado em tempos de pandemia é pouco. Antes e após prestarmos os cuidados, né, uma pessoa doente, ao chegarmos em casa, né, a gente vem da rua, não sabe o que pegou, onde pegou, nós temos que higienizar as mãos. Quando formos manusear os alimentos, após as refeições. Isso aí seria na nossa rotina, no nosso dia a dia. Agora a gente vai tratar sobre a correta lavagem das mãos em unidades hospitalares. Como que deve ser feita essa lavagem das mãos? Primeiramente, nós vamos abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar na pia, conforme está aqui na imagem. Nós abrimos a torneira e, com uma certa distância, nós começamos a molhar nossas mãos. Aí, nós vamos aplicar o sabão na palma da mão. A quantidade tem que ser suficiente para cobrir toda a nossa superfície das mãos, tá? Ensaboar as mãos, friccionando-as entre si.
Esses movimentos, nós temos que repeti-los por 20 vezes no mínimo. Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos e vice-versa. Ou seja, você faz numa mão mais ou menos 20 vezes, o movimento de vai e vem, troca para outra mão e faz mais ou menos 20 vezes o movimento de vai e vem. O quinto passo é entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais. Vamos entrelaçar e fazer esse movimento de vai e vem por 20 vezes. Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos com movimentos de vai e vem e vice-versa. Vocês vão fazer por 20 vezes também, cada movimento 20 vezes. Fez na mão esquerda, troca, faz na mão direita, 20 vezes. Vamos pegar o polegar esquerdo com auxílio da palma da mão direita e fazer movimentos de vai e vem circular. Vocês vão fazer isso no polegar esquerdo e, consequentemente, no polegar direito. Mais ou menos 20 vezes cada movimento. Eu quero frisar bem, porque uma lavagem correta das mãos, ela demora um pouquinho. Às vezes a gente vê, o funcionário vai lavar as mãos. Gente, não demorou nem um minuto. Como assim? São vários passos, então tem que ser feito da forma correta. Friccionar a polpa digital e unhas na mão direita contra a palma da mão esquerda fechada em concha, fazendo um movimento circular e depois que vocês fizerem, né, na mão direita, vocês vão fazer na mão esquerda esse movimento. Coloca a mãozinha em concha, coloca as unhas e faz movimentos circulares. Esfregar o punho esquerdo com auxílio da mão direita, utilizando o movimento circular. E, consequentemente, esfregar o punho direito com auxílio da mão esquerda. Vocês vão fazer todos esses movimentos por 20 vezes. Como vai se vocês vão enxaguar as mãos? Vocês vão utilizar o cotovelo para abrir a torneira. Professora, e se a minha torneira não é assim, como que eu posso estar fazendo? Pode estar pegando um pedacinho de papel para abrir a torneira, tá? Aí vocês vão enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabão no sentido dos dedos para os punhos. Tem que ser dos dedos para os punhos, evitar o contato com a pia. E vocês vão, por último, né, pegar o papel toalha descartável e secar as mãos, dando palminhas, entendeu? Seguindo pelos punhos. Vocês começam pelas mãos e vão até os punhos. Não é esfregar o papel, é dar palminhas para poder secar toda a mão, conforme tá aí na imagem. E caso seja a torneira, né, não seja a torneira, vocês vão desligar ela utilizando papel toalha. Como eu já havia falado. Aqui nós temos a escovação cirúrgica. A escovação cirúrgica ela é feita geralmente no centro cirúrgico, na clínica cirúrgica. E só quem se escova, né? Você se escova quando chega no trabalho, higieniza as mãos e se escova. Todos os médicos, quando vão fazer uma cirurgia, eles também fazem a escovação cirúrgica. O técnico que vai circular a sala de cirurgia, ele também faz a escovação cirúrgica. Como que é feita a escovação cirúrgica? Você vai friccionar as mãos, observando os espaços interdigitais, igual tá aqui na imagem. Pegar a escovinha, passar o sabão e vai friccionar. Por no mínimo 3 a 5 minutos, mantendo as mãos acima do cotovelo. Após você fazer a escovação das mãos, e você vai enxaguar conforme a mesma técnica de lavagem das mãos. Vai enxaguando das polpas digitais para o braço.
Após você efetuar toda a escovação cirúrgica, você vai entrar na sala e vai sempre manter as mãos acima dos cotovelos.